João abriu a porta do apartamento do pai em Lisboa com o coração acelerado, mas o que viu foi um soco no estômago. O pai, furioso, segurava uma foto impressa dele beijando Miguel na rua, gritando acusações que ecoavam como tiros. Em vez de defender-se, João congelou, e o pai, tomado pela raiva, avançou e o empurrou contra a parede, marcando o início de uma fuga desesperada que o deixaria sem lar e sem identidade. Aquela noite, correndo pelas ruas chuvosas da capital, João percebeu que sua vida dupla, o filho perfeito na casa da mãe em Porto e o rebelde contido com o pai, havia desmoronado, forçando-o a confrontar a verdade que ele tanto temia revelar. A chuva caía impiedosa sobre as calçadas de pedra de Lisboa, enquanto João corria sem destino, o peito arfando não só pelo esforço, mas pela dor que se instalava como uma ferida aberta. Ele havia planejado tudo com cuidado, encontrar Miguel no café habitual, trocar olhares discretos, talvez um toque rápido de mãos sob a mesa. Mas alguém os vira, alguém tirara aquela foto maldita e enviara para o pai. Agora, aos 22 anos, João sentia o peso de anos vivendo em dois mundos. Na casa da mãe, em Porto, ele era o filho obediente, o estudante de engenharia que frequentava a missa aos domingos e ajudava nas tarefas domésticas, escondendo qualquer traço de sua atração por homens atrás de um sorriso forçado. Com o pai, em Lisboa, após o divórcio traumático quando ele tinha apenas 10 anos, João adotava uma persona mais relaxada, mas ainda assim cautelosa, evitando qualquer conversa sobre relacionamentos para não despertar suspeitas. Mas Miguel mudara tudo. Miguel, com seus 24 anos, era um artista gráfico freelancer que João conhecera em uma exposição de arte na Baixa Lisboeta. Alto, com barba leve e olhos castanhos que pareciam ler a alma das pessoas, Miguel vivia abertamente sua sexualidade, algo que fascinava e aterrorizava João ao mesmo tempo. Eles se aproximaram devagar, primeiro como amigos discutindo sobre design e política, depois com toques acidentais que evoluíam para beijos roubados em parques escondidos. Para João, Miguel representava a liberdade que ele nunca tivera, um homem que não se importava com olhares julgadores, que participava de marchas pelo orgulho em Lisboa sem medo. Mas agora, com a foto exposta, João questionava se valia a pena o risco. Ele parou em uma praça vazia, sentando-se em um banco molhado, e ligou para Miguel, a voz tremenda ao contar o ocorrido. João, vem para cá. Meu apartamento é pequeno, mas é seguro, disse Miguel, sua voz calma contrastando com o caos interno de João. Ele aceitou, pegando um táxi até o bairro de Alfama, onde Miguel morava em um prédio antigo com vistas para o Tejo. Ao chegar, Miguel o abraçou forte, sem palavras, apenas o calor do corpo transmitindo apoio. Sentados na cozinha minúscula, João desabafou sobre sua infância dividida. Quando meus pais se separaram, eu me tornei duas pessoas. Com a mãe, sou o católico devoto que ela quer. Com o pai, o cara prático que discute futebol. Mas em nenhum lugar sou eu mesmo. Miguel ouviu, assentindo, e compartilhou sua própria história. Crescido em uma família liberal de Coimbra, ele saíra do armário aos 18 anos sem grandes dramas. Nem todo mundo tem essa sorte, João. Mas você não pode continuar assim. Isso te destrói por dentro. Naquela noite, deitado no sofá improvisado, João não dormiu. Pensava na mãe, Maria, uma professora conservadora que ainda usava o crucifixo do casamento e falava com desprezo sobre esses modismos modernos, sempre que via notícias sobre direitos LGBT na TV. E o pai, António, um engenheiro civil que reconstruíra a vida com uma nova esposa, mas carregava o machismo típico de sua geração, vendo a homossexualidade como fraqueza. João sabia que revelar-se traria rejeição, talvez até o corte de apoio financeiro para a universidade. Mas esconder Miguel, esconder seu amor, era como sufocar uma parte essencial de si. Pela manhã, Miguel preparou café e insistiu: você precisa decidir, João. Ou vive pela aprovação deles, ou pela sua felicidade. Essas palavras ecoaram como um ultimato, forçando João a planejar seu próximo passo, voltar para Porto e confrontar a mãe, ou ficar em Lisboa e arriscar tudo com o pai. Dias se passaram em uma tensão crescente. João evitou ligações dos pais, alegando estudos intensos, mas o pai enviou mensagens furiosas, exigindo explicações. Isso é uma fase. Ou você virou um desses desviados, lia-se em uma delas, cortando como faca. Miguel, paciente, o incentivava a responder com honestidade, mas João hesitava, temendo o abismo que se abriria. Em uma tarde ensolarada, eles caminharam pelo mirador da Senhora do Monte, onde a vista da cidade parecia zombar de sua confusão interna. Eu te amo, João, mas não posso ser seu segredo para sempre, disse Miguel, parando para encará-lo. João sentiu um nó na garganta, era a primeira vez que ouvia aquelas palavras, e elas o fizeram questionar se valia a pena sacrificar tudo por amor. Mas o medo de perder a família, de ser rotulado pela sociedade portuguesa ainda conservadora em muitos aspectos, o paralisava. Finalmente, João decidiu voltar para a casa do pai. Chegando lá, encontrou António sozinho, a nova esposa viajando.
Pai, precisamos conversar, disse João, a voz firme apesar do tremor interno. Antônio cruzou os braços, o rosto endurecido. Conversar sobre o quê? Sobre você beijando outro homem. Isso é nojento, filho. Eu te criei melhor que isso. As palavras doeram mais que o empurrão anterior, revelando o abismo entre gerações. João argumentou, falando sobre amor genuíno, sobre como se sentia preso em duas vidas falsas. Mas Antônio interrompeu: se você continuar com isso, não tem mais lugar aqui. E vou contar para a sua mãe. A ameaça pairou no ar, forçando João a uma escolha imediata: negar tudo e manter a paz frágil, ou assumir e enfrentar as consequências. Ele escolheu a segunda, saindo dali com o coração partido, mas com um vislumbre de liberdade. De volta ao apartamento de Miguel, João chorou pela primeira vez em anos, liberando a dor acumulada. Miguel o consolou, mas avisou: isso é só o começo. A sociedade aqui em Portugal avançou com as leis, mas as mentes nem sempre seguem. João sabia que era verdade, amigos da universidade faziam piadas homofóbicas casuais, e vizinhos comentavam sobre casais gays com olhares de desaprovação. Mas naquela noite, pela primeira vez, ele se sentiu inteiro, mesmo que vulnerável. O preço era alto: isolamento familiar, incerteza financeira. Mas o amor por Miguel o impulsionava adiante, preparando-o para o próximo confronto inevitável com a mãe. A viagem de trem de Lisboa para Porto foi uma tortura para João. Sentado junto à janela, via as paisagens do Alentejo passarem borradas, mas sua mente estava fixada no telefonema que viria. Ele havia enviado uma mensagem curta para a mãe: preciso falar com você. Chego hoje à noite. Maria respondeu com um simples: ok, filho. Janta comigo, sem suspeitar do furacão que se aproximava. Miguel o acompanhara até a estação, beijando-o discretamente antes de partir. Seja forte. Eu estou aqui, não importa o quê, dissera ele, palavras que agora ecoavam como âncora em meio à tempestade. Ao chegar em Porto, o ar fresco do Douro o recebeu, mas João sentia um peso no peito ao caminhar pelas ruas íngremes até a casa da mãe, um apartamento modesto no bairro da Boa Vista. Maria o esperava com o abraço apertado e o cheiro de bacalhau assando no forno. Aos 50 anos, ela era uma mulher forte, viúva de alma após o divórcio, dedicada à igreja e ao trabalho como professora de história. Sentados à mesa, João hesitou, mas finalmente soltou: mãe, eu sou gay. Estou namorando um homem chamado Miguel. O garfo de Maria caiu, o rosto empalidecendo. O quê? Isso não pode ser verdade. A influência dessa cidade pecaminosa de Lisboa. Ela se levantou, caminhando pela sala, murmurando orações. João tentou explicar, falando sobre seus sentimentos desde a adolescência, sobre como o divórcio o forçara a reprimir tudo para não adicionar mais dor à família. Mas Maria não ouvia. Seu pai me ligou. Ele me contou sobre a foto. Como você pôde nos envergonhar assim? A igreja ensina que isso é pecado, João. Pense nos vizinhos, na família. As lágrimas rolavam pelo rosto dela, misturando culpa e raiva. João sentiu uma pontada de remorso. Ele sabia que Maria sofrera com o divórcio, criando-o sozinha em muitos aspectos, e agora via sua revelação como traição. Eu não escolhi isso, mãe. É quem eu sou. Mas ela rebateu: escolhas erradas levam a caminhos errados. Se você insistir nisso, não posso te apoiar. Vá embora e reflita. Expulso pela segunda vez, João saiu para a noite portuense, o Rio Douro refletindo luzes que pareciam zombarias de sua solidão. Ele ligou para Miguel, que o incentivou a ficar em um hotel por enquanto. Não desista, João. Isso é o preço da autenticidade. Mas João questionava se valia a pena. Nos dias seguintes, ele vagou por Porto, revisitando lugares da infância, a Ribeira, onde brincava com amigos heteronormativos, e a igreja onde servira como coroinha, sentindo agora o peso da hipocrisia religiosa. Amigos da universidade, ao saberem por fofocas, reagiram de formas mistas, alguns apoiaram, outros se afastaram, murmurando sobre opções de vida. A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios conservadores, especialmente no norte mais tradicional. Miguel veio de Lisboa para apoiá-lo, e eles passaram noites discutindo o futuro. Eu poderia me mudar para cá, ou você para lá, sugeriu Miguel. Mas João hesitava, temendo mais rejeições. Uma noite, em um bar discreto no centro, eles foram abordados por um grupo de jovens que os olharam torto, murmurando insultos. Miguel confrontou: problema, mas João o puxou embora, o medo dominando. Veja. Isso é o que nos espera. Miguel franziu a testa: não em todos os lugares. Temos que lutar. Mas João via o custo: estresse constante, isolamento social. Então veio a traição inesperada.
Um primo distante, informado pela mãe, espalhou a notícia na família alargada via WhatsApp. Mensagens choveram, tios condenando, primos zombando. João sentiu-se exposto, vulnerável. Pior, o pai ligou, oferecendo uma solução: venha morar comigo de novo, mas termine com esse cara. Eu te ajudo a consertar isso. A oferta era tentadora: estabilidade financeira, reconciliação, mas significava negar seu amor. João recusou, mas a dúvida se instalou. Miguel notou: você está pensando nisso, né? A discussão escalou, com Miguel acusando João de covardia. Eu te dei tudo, e você hesita. João rebateu: você não entende o que é perder uma família. A briga terminou com Miguel voltando para Lisboa sozinho, deixando João em um limbo emocional. Sozinho no hotel, João refletiu sobre suas escolhas. O divórcio dos pais o moldara em alguém adaptável, mas frágil. Agora, ele pagava o preço: perda de laços familiares, tensão no relacionamento. Mas uma semente de resiliência brotava. Ele decidiu escrever uma carta para a mãe, explicando sua jornada interna, pedindo compreensão. Enviada, esperou resposta, o coração em suspense. Maria ligou dias depois: eu te amo, mas preciso de tempo. Não venha por enquanto. Era um progresso mínimo, mas suficiente para João planejar o próximo passo: reconquistar Miguel e enfrentar a sociedade de frente. De volta a Lisboa, João encontrou o apartamento de Miguel vazio, com uma nota: preciso de espaço. Pense no que quer de verdade. O golpe foi devastador. Miguel, o pilar de sua coragem, agora distante por causa de suas hesitações. João instalou-se temporariamente em um quarto alugado no Bairro Alto, trabalhando meio período em uma cafeteria para pagar as contas, já que o apoio familiar cessara. A universidade sofreu, notas caindo, ausências frequentes. Mas o pior era o conflito interno, questionando se sua orientação valia tanto sofrimento. Ele tentou reconectar com Miguel via mensagens, mas as respostas eram curtas, frias. Estou ocupado com um projeto. João sabia que era desculpa. Em uma noite solitária, ele foi a uma marcha LGBT no Príncipe Real, observando casais felizes, famílias apoiadoras. Invejava aquela liberdade. Lá, conheceu Pedro, um ativista de 30 anos, que o convidou para um grupo de apoio. Muitos passam pelo que você está passando. Famílias conservadoras, sociedade dúbia. Pedro era carismático, com histórias de superação, e por um momento, João sentiu atração, uma tentação de começar novo. Mas traiu Miguel em pensamento, adicionando culpa ao caos. O confronto com o pai veio inesperado. António apareceu na cafeteria, rosto sério. Filho, vamos conversar. Sentados em um canto, o pai admitiu: eu reagi mal. Mas vejo que você está sofrendo. Talvez possamos tentar entender. João, surpreso, abriu-se sobre sua infância dividida, como o divórcio o forçara a máscaras. António ouviu, lágrimas nos olhos: eu errei no divórcio, errei com você. Mas homossexualidade? É difícil para mim. Era um passo, mas condicional: termino com Miguel, encontro uma garota. Eu te ajudo. João recusou novamente, saindo dali com raiva misturada à esperança. A mãe, por sua vez, enviou uma carta: estou rezando por você. Venha à missa comigo, talvez Deus te guie. João visitou-a em Porto, mas a reunião foi tensa. Maria chorou, acusando-o de egoísmo. Pense no que isso faz comigo, na reputação da família. João rebateu: e o que isso faz comigo? Viver mentindo. A discussão escalou, com Maria revelando que consultara um padre, que sugerira terapia de conversão. Horrorizado, João saiu, sentindo traição profunda. Miguel, ao saber, ligou furioso: você foi vê-la sem me contar. Ainda hesitando. A briga por telefone foi intensa, com acusações mútuas. Você me pressiona demais, gritou João. E você me usa como escape, rebateu Miguel. O silêncio seguiu, e João, impulsivo, encontrou Pedro novamente. Em um momento de fraqueza, eles se beijaram em um bar, uma traição física que o encheu de remorso imediato. Isso foi errado, disse João, fugindo. No dia seguinte, confessa Miguel via chamada de vídeo. Eu errei. Foi um beijo, nada mais. Mas eu te amo. Miguel, magoado, chorou: como posso confiar agora? Você escolhe a família, depois a dúvida, agora é isso. A relação pendia por um fio, o preço da insegurança de João. Ele prometeu mudar, mas Miguel precisava de tempo. Sozinho, João enfrentou a sociedade. Em uma aula, um professor fez comentário homofóbico, e pela primeira vez, João rebateu publicamente:
ganhando aliados e inimigos. O clímax veio em uma reunião familiar surpresa. O pai e a mãe, unidos pela preocupação, o confrontaram em Lisboa. Escolha, nós ou essa vida, disseram. João, coração partido, escolheu si mesmo, eu escolho ser honesto. Eles saíram, deixando-o isolado, mas livre. Agora, o desafio era reconquistar Miguel, pagando o preço da traição. Os dias após a reunião familiar foram um vazio para João. Sem apoio financeiro, ele aumentou as horas na cafeteria, mal dormindo entre turnos e estudos. Miguel bloqueou seu número, uma punição merecida pela traição. João escreveu cartas, enviou flores, mas nada. A dor era física, como se parte dele tivesse sido arrancada. Ele frequentava o grupo de apoio com Pedro, que o aconselhava, deixe ir foco em você. Mas João não conseguia, Miguel era sua âncora. Uma oportunidade surgiu, um estágio em design gráfico, área de Miguel, em uma agência lisboeta. João aceitou, vendo como chance de provar independência. No trabalho, encontrou colegas abertos, alguns gays, que o incentivaram a viver autenticamente. Portugal mudou, mas você precisa mudar com ele, disse um. Inspirado, João participou de uma manifestação contra a discriminação, segurando uma placa, amor não é escolha. Fotos viralizaram nas redes, alcançando a família. A mãe ligou, histérica, você está se expondo. Pense na vergonha. João, firme, a vergonha é esconder quem sou. O pai, mais calmo, enviou dinheiro secretamente, um gesto de reconciliação. Mas o custo era alto, amigos conservadores se afastaram, e João enfrentou assédio online, comentários odiosos questionando sua masculinidade. Miguel reapareceu inesperadamente em uma exposição de arte. Vi as fotos da marcha. Você mudou. Eles conversaram horas, João pedindo perdão pela traição. Eu estava perdido, mas agora sei o que quero, você. Miguel, cauteloso, traição dói, João. Preciso de provas. Eles recomeçaram devagar, com datas públicas, enfrentando olhares. Mas uma traição reversa veio, Miguel confessou ter saído com alguém durante a separação. Foi vingança, estúpido. João sentiu o golpe, mas perdoou, nós dois erramos. Vamos aprender. O relacionamento fortalecido, mas testado pela sociedade. Em uma viagem a Coimbra, amigos de Miguel os receberam bem, mas em Porto, com a mãe, tensão. Maria tentou aceitar, convidando Miguel para jantar, mas comentários sutis sobre fases azedaram o ar. João defendeu, isso é permanente, mãe. Ela chorou, mas prometeu tentar. O preço culminou em uma crise, o pai, pressionado pela nova esposa, cortou contato definitivo. Não posso apoiar isso. João desabou, questionando tudo. Miguel o apoiou, você ganhou a si mesmo. Mas a perda familiar doía, levando a terapia, onde João explorou traumas do divórcio. Meses depois, eles se mudaram juntos, construindo uma vida. Mas sombras persistiam, discussões sobre casamento, adoção, enfrentando burocracia e preconceito. João pagou com isolamento, mas ganhou autenticidade. Com o tempo, João e Miguel solidificaram sua união, vivendo em um apartamento aconchegante em Lisboa, com vistas para o Castelo de São Jorge. João concluiu a universidade, trabalhando na agência, enquanto Miguel expunha suas artes. Mas as cicatrizes permaneciam, chamadas não atendidas da mãe, silêncio do pai. Em uma visita a Porto, Maria os recebeu hesitantemente. Eu leio sobre isso agora. Talvez eu esteja errada. Era progresso lento, mas real. João ajudou, compartilhando livros sobre identidade LGBT. A sociedade testava, em um evento corporativo, colegas sussurravam, mas João ignorava, focando no amor. Miguel propôs, casemos. João aceitou, mas o planejamento revelou medos. E se a família não vier? O casamento, em uma capela progressista, foi íntimo, com amigos e Pedro como padrinho. Maria apareceu, chorando de emoção misturada a conflito. O pai enviou um cartão, desejo felicidade, um gesto distante. Anos passaram, e João refletia sobre o caminho, perdas familiares, traições mútuas, mas crescimento. Ele se tornou ativista, falando em eventos sobre viver autenticamente em uma sociedade em transição. Miguel o apoiava, mas admitia, pagamos alto. João concordava, mas via valor na liberdade. No final, João questionava, seria certo priorizar o amor próprio sobre laços familiares tradicionais, mesmo que isso cause dor irreparável a todos envolvidos.